Nas últimas 3 décadas, o café tem sido um dos contribuintes mais importantes para a receita da indústria agrícola do Vietnã, em particular para o PIB do país em geral. A indústria cafeeira cria mais de 500 mil de empregos agrícolas diretos e indiretos, e é o principal meio de subsistência de milhares de famílias nas áreas de produção agrícola. Com um volume de negócios de exportações estimado em mais de 3 bilhões de dólares, os valores de exportações do café geralmente representam cerca de 15% do volume total de exportação agrícola, e a proporção de café sempre excedeu 10% do PIB agrícola nos últimos anos. Os dois principais tipos de café, Robusta e Arábica, são ambos produzidos no Vietnã. Enquanto o Robusta é responsável por cerca de 93% da área total de produção de café e 97% da produção total, o Arábica é responsável por apenas alguns porcentos restantes. A área total coberta pela cafeicultura é estimada em 670 mil hectares, com as principais províncias produtoras localizadas nas terras altas centrais, incluindo Đà Lạt, Lâm Đồng, Đắk Nông, Gia Lai e Kon Tum. Uma vez que o Robusta desempenha um papel fundamental, aqui gostaríamos de ter algumas discussões e comentários sobre a situação da produção desse tipo de café no Vietnã. O Vietnã atualmente é o país de cultivo de café robusta mais produtivo do mundo, com rendimento médio de 2,7 toneladas de café beneficiados por hectare. Existem 2 sistemas de cafeicultura no Vietnã, que são monocultura e policultura. Para o café robusta, a densidade é de cerca de 1.100 plantas por hectare. O cultivo geralmente começa durante a estação chuvosa, embora possa terminar no final da mesma. Mas nesse caso, as plantas precisam de fornecimento de água e luz solar suficientes, além de proteção contra ventos fortes. Para sombreamento do café, além de garantia de uma renda mais estável para os cafeicultores, o Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural introduziu uma série de técnicas de consórcio com outras culturas, como pimenta do reino, abacate e macadâmia na lavoura de café. Essas árvores para sombreamento não só ajudam a diversificar produtos, criar mais empregos, bem como aumentar a renda dos agricultores, mas também desempenham o papel de sombreamento, bloqueio do vento, redução da evaporação para contribuir com o desenvolvimento sustentável do café no contexto das mudanças climáticas. Até hoje, mais de 100 mil hectares de fazendas diversificadas foram desenvolvidas no Vietnã, principalmente nas terras altas centrais. Além de expandir a área de cultivo, em termos de práticas de cafeicultura para o desenvolvimento sustentável, muitos cafeicultores vietnamitas vêm aplicando tecnologias avançadas de produção agrícola para obter certificações populares, como o 4C, Código Comum para a Comunidade Cafeeira, Viet Gap, Boas Práticas Agrícolas Vietnamitas, UTZ, certificado, e RFA, Aliança Floresta Tropical. Até o final de 2017, mais de 200 mil hectares, responsáveis por mais de 30% da área total de cafeicultura no Vietnã, foram certificados por iniciativas de desenvolvimento sustentável. Variedades. Desde o início da década de 1990, quando o café era amplamente cultivado nas províncias das Terras Altas, muitos institutos de pesquisas de mudas agrícolas, especialmente o Agroinstituto de Ciências Florestais das Terras Altas Centrais, estudaram e introduziram muitas variedades de robustas diferentes. O processo seletivo de reprodução resultou em dezenas de novas variedades de robustas, diferindo em vigor, adaptabilidade ao solo e ao clima, resistência a pragas e doenças, com maiores rendimentos, 3,5 toneladas por hectare ou acima. Essas variedades, típicas de maturação tardia e híbridas, foram nomeadas por pesquisadores vietnamitas por gerações de TR4 até TR15, além da TRS1. 3 dos clones citados que foram mais populares e amplamente plantados pelos agricultores nos últimos anos
são as gerações TR14 e TR15, que são muito bem adaptadas às mudanças climáticas, e o TRS-1, que responde bem às necessidades de programa de rejuvenescimento. Agora vamos falar um pouco sobre algumas formas de cultivo e plantio do café robusta no Vietnã. A grande maioria dos agricultores seguem as recomendações do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural, cultivando o café a uma densidade de 1.100 plantas por hectare. No entanto, de acordo com as características topográficas de cada área, sendo terra plana ou declivosa, a densidade de plantas pode ser maior ou menor do que o recomendado. Talvez o Vietnã seja o único país produtor de café do mundo que cria uma cova em formato de bacia para plantar o café. A criação de bacias tem muitos benefícios. Quando a rega, ajuda as plantas a manter a quantidade de água necessária, o que ajuda a economizar águas para irrigação na estação seca. Em uma bacia, as plantas se tornarão mais resistentes ao período seco, pois as raízes não estão somente concentradas na camada mais superficial do solo, de cerca de 30 centímetros. Graças ao plantio em bacias, as raízes das plantas se tornarão mais profundas. A fertilidade do solo também é melhorada para ajudar as raízes a se desenvolverem bem. A criação de uma bacia para as plantas de café também ajuda a evitar o escoamento superficial de água e, consequentemente, a erosão do solo durante a estação chuvosa. Vamos falar um pouco sobre como ocorre a nutrição do cafeeiro no Vietnã. Para alcançar uma produtividade média de 3 toneladas por hectare, os agricultores costumam utilizar 3 e 2 toneladas de fertilizante inorgânico para cada hectare de café adulto cultivados em solo vermelho basáltico e outros tipos de solo, respectivamente. Além disso, 10 a 15 toneladas de fertilizante orgânico curtido ou 2 a 3 toneladas de micro-organismos também são adicionados a cada safra. 500 kg de calcário também são aplicados a cada 2 anos. Para que as plantas absorvam efetivamente a quantidade de fertilizante aplicado, os agricultores são aconselhados a aplicar o princípio 5 certos, que são quantidade certa de fertilizante, tipo certo de fertilizante, hora certa de aplicação, frequência certa e método certo. Poda. A poda é uma técnica de modelagem importante e necessária no processo de cuidar da planta para ajudar a crescer saudável e obter altos rendimentos. A poda ajuda a remover ramos doentes e improdutivos que competem por nutrientes com ramos secundários. Ao ser podada corretamente, a planta responderá com alto rendimento e se recuperará mais rapidamente após cada colheita. Dará frutos maiores e limitará algumas pragas e doenças. No Vietnã, o método de poda mais comum é o método do caule único. Para a primeira poda, a capação ou corte da parte superior da haste é conduzido quando a árvore atinge uma altura de 1,20 m, após cerca de 3 a 4 anos, planta ainda jovem. Essa primeira poda pode ser realizada mais cedo, em casos de variedades de crescimento rápido. Agricultores cortam o caule a uma altura de 1 metro e deixam novas hastes se desenvolverem. Então, escolherão o mais forte para desenvolver a segunda copa, enquanto remove as hastes mais fracas. A segunda poda é realizada quando a árvore atinge uma altura de 1,70 m. Nesse momento, os agricultores cortarão a haste a uma altura de 1,5 m. Novas hastes se desenvolverão e os cafeicultores selecionarão o mais forte para desenvolver a terceira copa, removendo as hastes mais fracas. Além disso, também são cortados os ramos laterais, crescendo em posições adversas.
como os que tocam o chão, os que crescem em direção ao caule e os que crescem verticalmente para baixo. Ramos mortos, doentes, velhos ou ramos atrofiados também são removidos durante o processo de poda. Irrigação ou rega. Regar as plantas de café é uma das práticas agrícolas única da indústria cafeeira Vietnã. Com o teor de umidade do solo de aproximadamente 37%, a planta atinge o melhor nível de crescimento. No entanto, com a longa estação seca, durando até 6 meses, o solo seca e as plantas começam a murchar. As folhas ficam amarelas e os galhos secam. Sem água, as plantas podem até morrer. A depender das condições climáticas, os cafeicultores realizam de 3 a 5 rodadas de rega durante a estação seca do ano, com diferentes métodos, que são o método da bacia, irrigação aérea com aspersores e irrigação por gotejamento. Dentre esses métodos, o mais comum aplicado pelos cafeicultores no Vietnã hoje continua sendo a irrigação da bacia, com a quantidade de água sendo a recomendada pelo Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural e outros programas de produção de café sustentável, que é a quantidade de 400 litros por planta por rodada. Processamento. A técnica de processamento mais comum no Vietnã é o método de secagem natural. Nesse método, o café é seco sob a luz solar ou em um secador mecânico. Atualmente, quase 80% do processamento pós-colheita é feito por secagem natural. No entanto, cafeicultores, produtores e comerciantes da região das Terras Altas Centrais estão cada vez mais usando máquinas para secagem do café. O tempo de secagem é de cerca de 12 a 16 horas por lote, e o teor de umidade é reduzido para 10 a 12%. A principal matéria-prima utilizada como combustível para o secador de café são cascas secas, ou seja, as palhas resultantes do processo de beneficiamento, ou carvão vegetal. Infraestruturas de processamento em áreas com alto potencial para café e espaço padrão para o armazenamento dos grãos após o processamento ainda estão em pequena quantidade. Portanto, é difícil para os produtores alcançarem exigências dos compradores para o grão de café de alta qualidade. Enquanto isso, os produtores de café em larga escala usam principalmente tecnologias de processamento por via úmida, que são aplicadas em muitos outros países ao redor do mundo. Existem centenas de fábricas em todo o país com tecnologia de processamento via úmida ou seca, localizadas principalmente nas Terras Altas Centrais e na região sudeste do Vietnã. A capacidade de projeto na faixa de 1,5 milhão de toneladas por ano é suficiente para atender às necessidades de processamento de café verde do país. Na província de Da Lac, 16 plantas de processamento via úmido foram estabelecidas com capacidade anual total de mais de 64 mil toneladas de café. Desafios e perspectivas da indústria cafeeira do Vietnã. Depois de mais de 30 anos de desenvolvimento, a indústria cafeeira vietnamita enfrenta sérios desafios, como as mudanças climáticas, concorrência de outras culturas, necessidade de renovação das lavouras e os custos de produção, que estão aumentando enquanto os preços mundiais do café estão em níveis muito baixos. Devido à concorrência feroz, a política de produção de café no Vietnã mudou-se para uma nova era, com 2 objetivos principais, que são manterem sua posição como o segundo maior produtor e exportador de café do mundo, e também dobrar o valor agregado na produção de café, aumentando a produtividade, qualidade e valor agregado.
Desafios. Nas últimas décadas, a produção de café vietnamita desenvolveu-se como uma indústria orientada à exportação, com sua posição como o segundo maior exportador de café do mundo. No entanto, o café vietnamita está atualmente enfrentando muitos problemas e desafios, como mudanças climáticas com condições climáticas extremas colocam em perigo as áreas de cultivo de café. De acordo com o Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT, o aumento das temperaturas e a mudança das chuvas podem fazer com que o Vietnã perca 50% de sua atual área de produção de café robusta até 2050. Cerca de 50% do total de plantas de café cultivadas no Vietnã tem entre 10 e 15 anos. Esse é o grupo de maior produtividade. Nos próximos anos, a produção de café vietnamita dependerá principalmente desse grupo. O grande problema está no restante. Aproximadamente 30% das lavouras têm entre 15 e 20 anos, e cerca de 20% têm mais de 20 anos. Ou seja, o rendimento e a produtividade atual não podem ser mantidas. Áreas recém-plantadas aumentaram recentemente, mas a maioria não está na área planejada, localizada principalmente em regiões inadequadas, com encostas rasas, íngremes, falta de água para irrigação e etc. Portanto, embora a nova área de plantio tenha aumentado, alcançar alta eficiência econômica é difícil, devido à baixa produtividade e a altos custos de produção. As práticas agrícolas intensivas têm usado insumos demasiados, fertilizantes, irrigação, etc., para atingir os máximos rendimentos. Consequentemente, não apenas as plantas são rapidamente esgotadas e perdem sua capacidade produtiva, mas tais práticas também levam a solos severamente contaminados. Isso leva à ocorrência de muitas doenças e pragas, especialmente os fungos e os nematóides radiculares. A forma de produção em pequena escala e a independência das famílias agrícolas resultaram em uma produção instável e de baixa qualidade. As diferenças no investimento, colheita e processamento entre os produtores afetaram a qualidade de toda a indústria cafeeira vietnamita. Embora o café seja uma cultura exigente em água, a irrigação tradicional, mas desatualizada, ainda é o principal método utilizado na maioria das regiões cafeeiras, causando desidratação severa. Em muitas localidades, a perfuração de poços para irrigação levou à destruição dos recursos hídricos subterrâneos e à poluição do solo, o que é desperdiçador e ineficiente. Perspectivas e planejamento. Apesar dos desafios mencionados, o setor cafeeiro vietnamita tem um forte plano para o desenvolvimento futuro. Para lidar com esses desafios, os formuladores de políticas do Vietnã introduziram reformas a longo prazo na indústria do país. Em 2014, o governo traçou um plano para o desenvolvimento sustentável do café para 2020 e uma previsão para 2030. Uma agenda global de gestão sustentável dos recursos econômicos e ambientais para a indústria cafeeira, com o objetivo no aumento da renda das exportações e garantia de uma produção estável. O plano inclui metas econômicas específicas para o desempenho do setor, como um aumento do valor agregado para atingir um volume de exportações de 6 bilhões na próxima década. Também estabelece metas específicas, incluindo limitar a cafeicultura em todo o país a 600 mil hectares, substituindo antigas lavouras de café de baixas produtividades por novas variedades, com maior rendimento e resistência a pragas.
O rezoneamento do café e a introdução de métodos de irrigação que economizam água, bem como a definição de novas normas de segurança e meio ambiente para fertilizantes e pesticidas, também são outras metas importantes incluídas no plano. Pode-se dizer que a indústria cafeeira vietnamita foi forçada a olhar para o futuro para resolver lacunas ambientais e econômicas. As metas definidas são um indicativo de que o Vietnã espera manter seu status de país potência na produção de café, garantindo condições estáveis de produção para o futuro.